Gente, no vídeo de hoje eu vou tentar explicar de forma resumida como o jejum me ajudou a praticar e a mudar a minha vida espiritual e ajudar na minha saúde física e mental através do jejum. Gente, uma das primeiras foi a dar lugar ao Espírito Santo para agir na minha vida e desenvolver os frutos do Espírito e deixar de desenvolver os frutos do encardido, que é a raiva, o ódio, a ira, a falta de perdão, o mau humor, essas coisas tudo, que é tudo ao contrário às obras do Espírito, que é amor, a mansidão, a alegria e principalmente, gente, uma que eu tinha muita dificuldade, era o domínio próprio, o poder do autocontrole, de dominar a raiva, a ira, a língua, né, o gênio difícil. Gente, me ajudou demais nessa área, tá? A prática do jejum. Outra coisa que me ajudou foi a entender verdadeiramente o significado da palavra de Deus quando fala assim: não só de pão viverá o homem. Gente, como eu aprendi isso? Gente, eu tinha uma dificuldade, uma dificuldade enorme de ficar sem comer. Eu tremia, eu passava mal se eu passasse da hora de comer. Ficava, gente, de mau humor se eu ficasse sem tomar café. Se eu me atrasasse, se eu chegasse no trabalho sem tomar café, eu ficava muito mal-humorada. E na prática do jejum, eu aprendi a lidar com essa parte, de aprender a ficar sem me alimentar por um certo tempo, aguentar, não dar chilique, não ficar nervosa, não querer engolir, morder comer vivo, comer frito. Essas coisas tudo que acontece quando a gente tá com fome, quando a gente não tem o autocontrole, quando a gente não tem o domínio próprio das nossas emoções, tá? A outra coisa é eu aprendi a ter mais discernimento espiritual e entendimento da palavra. Me ajudou demais a abrir, sabe, meu discernimento. O que é discernimento? É um dom de Deus aos seus servos para praticar, para aprender a lidar, a ter discernimento da palavra, o que vem de Deus, o que é do inimigo, aprender a saber se a profecia é de Deus ou não, discernir os espíritos se são do bem, se são do mal, né? Sentir sensações de peso, essas coisas todas que é no meio cristão, que a gente convive e sabe o que é isso. Eu tive mais habilidade, tive muitas experiências em relação a discernimento espiritual e o entendimento da palavra de Deus. Meus olhos espirituais abriram, eu tive mais experiência lendo a Bíblia, Deus falava claramente, palavras na Bíblia que eu já tinha lido várias vezes. Durante a prática de jejum, abri, parece assim que saltava, assim, sabe? Aquilo que eu estava precisando, aquilo que eu precisava ministrar, principalmente para você, que é um ministro de louvor, da palavra de Deus, ou um líder que já ministra a palavra, que quer ter essa experiência. Eu digo para vocês, sem medo de errar, tenha essa experiência de praticar jejum e oração, que a sua vida, as suas orações e as suas práticas de leitura bíblicas vão ser outras. A minha mudou completamente. O meu discernimento foi para outro nível. O outro, gente, a experiência que eu tive, eu ativei muito, eu tive muitos sonhos e visões, revelações assim tremendas sobre a minha vida, algo da minha vida que eu precisava, sobre a vida de outras pessoas que eu estava orando, de amigos próximos, muitos sonhos mesmo e visões, né? À medida que eu for fazendo o vídeo, que o Senhor permitir, eu vou falar algumas experiências minhas, né? São coisas muito pessoais, minhas, dos outros, que eu não gosto de estar falando, né? Só para a pessoa mesmo, mas tem algumas que pode sim, a gente pode sim falar, né? Mas várias respostas de orações, tá? Momentos difíceis da vida, outras pessoas, eu estava orando, veio trazer resposta para mim. Então, abre muito, sabe, a sua visão espiritual, o seu campo espiritual daquilo que você está buscando em Deus, através do jejum e da oração. A outra experiência foi
que eu, além de tudo isso, né, eu fiquei mais esbelta e mais saudável. Né? Muita gente, quando eu comecei, tem aproximadamente mais de 2 anos que eu venho intensificando. Eu já fazia jejum, mas eu intensifiquei a minha prática de jejum. Tem mais ou menos 2 anos, mais de 2 anos. E muita gente me pergunta o que é que eu fiz, o que é que eu faço que eu emagreci. Mas foi muita gente, todo mundo que passava um tempo sem me ver, na hora que me viu, o que é que você está fazendo, que você tá emagrecendo, o que é que você fez que você emagreceu? E eu sempre falava, né, para as pessoas, jejum, praticando jejum. E teve um tempo que eu passando por uma luta aí difícil, né, coisa de todo crente, que eu baixei tanto peso que a minha mãe chegou a dizer que eu já estava ficando feia. Porque, assim, eu tenho o rosto, né, comprido, magro, e perdi muito peso mesmo durante um tempo de jejum. Depois, em outro vídeo, eu vou falar para vocês os tipos de jejum que eu comecei, como que eu comecei e as minhas dificuldades, tá? Mas perdi muito peso e consegui manter esse peso, porque, assim, eu não fiz jejum durante um tempo e parei. Eu continuo na prática de jejum, descanso um pouco, mas continuo fazendo a prática do jejum sempre. Gente, tive várias experiências e coisas muito boas, tá? Tantos naturais e sobrenaturais, também como no meu corpo. Eu fiquei mais saudável, né? Estava com muitos problemas de saúde, estava tendo refluxo e me ajudou muito a prática do jejum nessa área, né, da questão da saúde. Gente, o nosso corpo, ele foi preparado para a gente jejuar. Gente, crente que não vigia, tem que vigiar, tem que prestar atenção. Porque, gente do céu, as batalhas são grandes. Tem certas coisas que a gente só vence, como a Bíblia fala, com jejum e oração. Se não tiver a prática do jejum e oração, gente, é muito difícil, né? Então, tem muita gente que fala que não dá conta, e de fato, se você não ir praticando, você não vai dar conta. Não precisa ser um jejum radical de muito tempo, faz de poucas horas, mas tenta, vai praticando. Porque tem gente realmente que tem problemas de saúde, que não faça os jejuns de muito tempo, de 12 horas, de 24 horas, mas existem jejuns curtos, Deus sabe, Deus conhece o seu corpo, né, as suas debilitações, mas aprenda a viver na prática do jejum. Se você quer mudar a sua vida e a sua saúde física, porque, como eu falei, o nosso corpo, o Senhor dos Senhores foi que fez o nosso corpo, ele fez ele preparado para fazer jejum. O nosso corpo precisa, para ele se manter saudável, o nosso corpo precisa ter um tempo de descanso sem alimentação. O Senhor já fez isso, ele já sabia que a gente precisava, a palavra dele fala que quando ele vai incentivar, né, fala várias palavras do jejum, ele fala quando jejuar, já no presente para o futuro, quando, já determinando que nós iríamos jejuar, ter a prática do jejum. Então, difícil é. Isso é matar a carne, entendeu? É muito difícil. Quando eu falei que eu entendi verdadeiramente que não só de pão viverá o homem, gente, alimentação é uma das coisas que que o ser humano mais precisa para se manter equilibrado e saudável, mas é uma das coisas que mais está dominando o ser humano hoje em dia. Antigamente, as pessoas tinham necessidade, passavam mais fome, mas hoje em dia as pessoas estão morrendo pelo excesso de comida, comendo errado, estão se deixando dominar pela comida. E comida é algo que mexe muito com a gente, desde a Bíblia. Tem várias experiências, né? Aonde foi que a Eva foi tentada? Adão e Eva foram tentados? Com comida. Com que foi que Satanás tentou Jesus no deserto? Na área da comida, né? Então, por que foi que Esaú trocou, né, a sua bênção da primogenitura, tenho dificuldade para falar essa palavra, com o seu irmão, com Jacó? Por um prato de lentilha, né, gente? Então, assim,
é uma coisa que se você aprender a praticar, você vai aprender a dominar outras coisas da sua área. Eu costumo dizer para a gente que eu incentivo a praticar jejum, que diz que não dá conta, e tem gente que não dá conta mesmo, gente, porque assim, dominar o autocontrole é difícil. Mas eu costumo dizer uma frase, é meio pesada, tem gente que não gosta, mas praticar jejum é coisa para adulto, para você aprender a ter esse autocontrole. Eu costumo dizer que se uma pessoa não dá conta de se abster por algumas horas, por alguns dias de determinado alimento, ele vai como é que se diz? Ele vai conseguir se limitar e se abster das outras práticas que ele precisa se abster, que ele precisa lutar contra a carne, se ele vai conseguir, se ele não consegue dominar a boca dele de se abster por algum tempo de alguma comida, ele vai conseguir ter o domínio próprio, ele vai conseguir controlar a mente, as emoções, ter o autocontrole. Se ele não consegue controlar isso, que vai levar o corpo dele só a sofrer por algumas horas, mas não vai levar à morte, ele vai conseguir fazer as outras coisas que ele precisa renunciar como bom cristão que serve ao Senhor. Então, assim, é bem complexo, tá? É bem complicado, mas é uma prática que nós, como cristãos, precisamos fazer, tanto para nosso bem, na nossa vida espiritual, como natural, né? Então, gente, olha, que nem eu falei, né, na questão da saúde, ajuda muito no controle de doenças, ajuda muito no emagrecimento. Gente, o tanto de pessoas hoje em dia lutando com ganho de peso, com sobrepeso, com a obesidade, simplesmente porque não consegue se controlar diante da comida, né? O tanto de doenças relacionadas à alimentação, diabetes, eu anotei aqui, ó, diabetes, glicose alta, pressão alta, gordura no fígado, colesterol, gente, tudo isso nós estamos sobrecarregando nossos órgãos que foram feitos para filtrar, né, e para eliminar os resíduos tóxicos, para ser eliminado através de fezes ou do xixi. A gente está sobrecarregando ele porque a gente não dá tempo para ele descansar ou com uma má alimentação. Todos esses tipos de doença que eram mais raros, eram de pessoas mais velhas, hoje em dia eu já vi até crianças com esse tipo de doença por conta de uma má alimentação e principalmente por conta de não dar descanso para o corpo descansar um pouco sem alimento para ele fazer o que ele precisa, a limpeza que precisa fazer durante a noite. E você sobrecarregando, colocando mais comida e sobrecarregando os seus órgãos que são feitos para filtrar e para purificar seu corpo durante um tempo de jejum. Gente, comer à noite, comida pesada, comida industrializada, é o que está matando a gente, levando muitas pessoas a ficar dependentes de remédios, porque os remédios para essas doenças, elas não curam. É só para controlar os sintomas, para te manter vivo. A melhor forma de tratar é com alimentação saudável, diminuindo a comida, aprender uma reeducação alimentar, para você prolongar os seus dias e ter mais tempo de vida. Controlar a boca, controlar, isso é aprendido. Isso é coisas que a gente precisa, é coisa para a gente amadurecer, aprender a crescer. O adulto precisa se controlar. O adulto precisa entender o que faz mal para ele. Ele tem que parar de desenvolver, de fazer aquilo se vai prejudicar ele. Criança que não tem, gente, esse autocontrole, se der um pote de sorvete para ela, come inteiro. Um adulto, ele tem que se controlar diante de um pote de sorvete. Tem adulto que come 2 potes de sorvete. Um pote de sorvete numa sentada. Entendeu? Olha a mentalidade. O tanto de jovens que a gente está perdendo por conta de má alimentação, e isso tudo levado por conta desse descontrole emocional, prejudica no emocional, vai mexer com sua baixa autoestima, você vai se sentir ruim, entendeu? Vai se sentir debilitado fisicamente, vai ter que fazer mais esforço, você não consegue ser frustrado, vai virando assim, sabe, um furacão, vai virando um caminho sem volta, muito mais difícil de retornar. Então, assim, o jejum ajuda nisso tudo, né? Sem falar, gente, no ganho de peso, nas gastrite, refluxo,
tudo por conta de excesso de alimentação. Você sabia que o nosso corpo precisa de 3 a 4 horas de jejum entre uma alimentação e outra para ele fazer essa regulamentação, para fazer essa purificação do nosso organismo? Você sabia que à noite a gente não pode passar das 8 horas da noite para se alimentar depois das 8 horas da noite? E se passar desse horário tem que comer coisinha leve? E o que é que geralmente a gente está comendo à noite, principalmente os crentes? Que chega dos cultos tarde, 10 horas, vai comer arroz, feijão, carne. Você sabia que, dependendo da carne, uma carne de bovina, se eu não me engano, leva 8 horas para ser digerida? E olha só, e a gente precisa, você tem que comer de 2 a 3 horas antes de dormir, para você ter uma digestão saudável. E muitas das vezes a gente come 10, 11 horas da noite. Uma vez ou outra, a gente tudo bem, mas todo dia comer depois das 8 horas da noite dá muito problemas de saúde. Dá muito problema de saúde. Um dos jejuns que eu mais gosto de praticar é o jejum das 6 às 6, ou então não jantar. E eu amo comer, gente. Eu amo, eu adoro comer. Comida, para mim, é um dos prazeres melhores da vida. Mas eu aprendi a me controlar através da prática do jejum. Eu aprendi a usar alimento ao meu favor e a não ser dependente dele. Tá? Então era isso que eu queria deixar para vocês. Depois eu vou contar para vocês em outro vídeo, né, os tipos de jejum e as minhas dificuldades, né? Mas vou deixar aqui mais algumas como é que se diz? Experiências, e vou indicar um livro e um vídeo para vocês aprender, quem quiser praticar jejum para sua saúde física e espiritual. É um livro do Luciano Subirá, Na Prática do Jejum, é muito bom. E todos os vídeos dele na internet, gente, ele se tornou um expert em jejum. Eu assisti várias palestras dele, li o livro dele totalmente, fala em todos os aspectos que o jejum traz para o nosso corpo. É muito bom, eu indico, tá? Leiam o livro do Luciano Subirá sobre o jejum, sobre o cuidado com o corpo. Esses 2 livros. A Prática de Jejum e o Cuidado com o Corpo, do Luciano Subirá. E se você tem dificuldade, quando eu estou falando do jejum, orientando pessoas a fazer jejum, eu escuto demais, né? Ah, mas eu não dou conta. Gente do céu, um crente que não dá conta de jejuar, um adulto que não dá conta de jejuar, como é que ele vai dar conta das outras lutas da vida? Tem que aprender, é aprendido, é lutar, é deixar a carne morrer mesmo. A palavra do Senhor diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Entendeu? Então, assim, eu preciso dominar essa área da minha vida, se eu quero crescer, principalmente espiritualmente. Mas hoje em dia é uma questão de saúde. É uma questão de saúde. Outro diz assim, ai, eu não sei, né? Aprende, eu não sei jejuar, não sei como fazer, vai estudar, o YouTube tá aí, Luciano Subirá tá aí, os livros dele são ótimos, são maravilhosos. Para de desculpa, tá? Não precisa fazer um jejum radical de ficar sem comer, ou então comece de pouquinho, mas comece de alguma forma, né? Porque é a diferença entre jejum e propósito. Se você não dá conta de ficar sem comer 3 horas, 4 horas, 6 horas, 12 horas, 24 horas, faz um propósito. Já é uma boa prática. Propósito é você tirar... Olha, crente que tira refrigerante, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, isso é jejum de adolescente. Tá? Tirar doce, refrigerante, crente tira comida, no mínimo, tira carne, arroz, entendeu? Tira uma refeição só, não vai morrer não. Você vai morrer espiritualmente, de saúde, se continuar comendo desfreadamente desse jeito aí. Tá bom? Fica essa dica, fica aí as minhas experiências com jejum, e à medida que eu for desenvolvendo aqui o canal, eu vou fazer o segundo vídeo falando das minhas dificuldades e explicando melhor as formas de jejum e a diferença sobre o propósito, né? Fazer um propósito de tirar algum alimento e o jejum de fato. Tá bom? Fica com Deus, que o Senhor te abençoe, que esse vídeo possa abrir o seu entendimento e a sua mente para que você possa ter mais experiência e mais vida com Deus, tá? Gostou desse vídeo? Compartilha, dê um like, comenta, dá pode até criticar para que eu possa melhorar, tá? Porque
Isso aqui não é fácil para mim estar fazendo isso aqui, tá? Isso aqui é uma direção de Deus. Faz muito tempo que Deus tem colocado no meu coração para eu fazer, e eu tenho muita dificuldade ainda, então me ajuda aí de alguma forma, ou compartilhando, ou dando um like, ou dando ideias do que vocês querem nos próximos vídeos, tá? Que a gente tem que estar falando. Gente, eu tenho muitos assuntos para conversar com vocês, muitos mesmo, tá? Mas à medida que eu for ficando mais ousada nos vídeos, a gente vai ter umas experiências bacanas aqui, tá bom? Fica com Deus.